em conjunto ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, na pessoa de Cristo, que confiadamente nos apresentamos diante de Ti, confiantes pelo sangue da aliança, somos reconciliados, são a vida e esperança. Ajuda-nos na noite de hoje a usufruirmos de todas as dádivas espirituais que a nós estão disponíveis pela fé. Principalmente, Senhor, o conhecimento de Ti e do Teu amor que nos salvou. Livra-nos de tudo aquilo que tenta roubar e ocupar o Teu espaço no nosso coração e mente. E que estejamos totalmente rendidos a Ti nesta noite. Que a Tua graça nos preencha, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos enche. Que a Tua palavra adentre em nós como a semente encontrando um solo fértil. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por todas as dádivas imerecidas, pois todas as dádivas são sempre imerecidas. Perdoa a nossa ingratidão e insatisfação diante de acontecimentos que muitas vezes não compreendemos. Ajuda-nos como igreja, Senhor, a completar a carreira que nos está proposta. Diante de tanta maldade que se multiplica, e nós não nos calemos, mas ousadamente, cheios do Teu Santo Espírito, possamos propagar a Tua verdade na esperança de que alguns serão salvos. E como temos aprendido e temos experimentado a festa no céu quando um pecador se arrepende. Que possamos usufruir dessa alegria bendita e sermos co-participantes em Tua obra de salvação. Pela Tua escolha, Senhor. Nunca, jamais pelo nosso mérito. Pela Tua livre graça, somos chamados para Te servir como mensageiros, embaixadores Teus. Que privilégio, Senhor, inenarrável. Te agradecemos, Senhor, mas ao mesmo tempo Te rogamos por auxílio, pois compreendemos o tamanho e a responsabilidade da missão. Como igreja local, Senhor, ajuda-nos a dar frutos, a ser luz nesse local que o Senhor nos plantou, as reuniões que temos em Cosme de Farias. Meu Deus, que aonde o Senhor tem nos colocado a pregar a Tua palavra, que a Tua luz seja vista, que a Tua voz seja ouvida, que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Ainda continuando, nossa reflexão foi iniciada no domingo, sob o título Quem Você Pensa Que É. Ontem nós falamos também um pouco sobre isso, e hoje eu queria dar continuidade sobre esse pensamento no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 43. Vamos continuar a exposição do Sermão do Monte. Mas antes, eu gostaria de
falar com vocês a título de introdução, trazendo sempre essa conexão com o Sermão do Monte, de 1 de Timóteo, capítulo 1, versículos 15 e 17, que são extremamente conhecidos, esses dois versículos, mas às vezes a gente pode não estar tendo a melhor compreensão deles. Então que hoje a gente possa mudar isso. 1 Timóteo, capítulo 1. Essa carta que Paulo escreve a esse jovem pastor enfrentar obstáculos em pastorear a igreja de Éfeso, uma grande cidade daquela época. Então aqui no capítulo 1, o apóstolo Paulo, versículo 15, o apóstolo Paulo começa a falar sobre a eficácia da graça, justamente para que possamos compreender o que estamos tratando aqui no Sermão do Monte, pois muitas vezes é apresentada uma graça desprovida de santificação. Nós já tratamos sobre esse assunto algumas vezes, mas nunca é demais. Talvez uma das doutrinas mais negligenciadas na igreja atual, ou como queira chamar, o movimento evangélico atual, é a doutrina do pecado. A doutrina do pecado, ela sempre foi impopular, porque ela mostra para o homem toda a sua feiura, e nós não gostamos de nos sentir feios, nós não gostamos de ser envergonhados. Você já viu quando alguém olha para você e diz assim: você me envergonhou na frente de todo mundo? Quando alguém fala isso, essa pessoa está muito feliz, né? Não, essa é a frase de alguém que está revoltado. Você me envergonhou. Então nós não gostamos de nos sentir assim, envergonhados. E mais uma vez é necessário voltar ao princípio. Nossos pais, segundo a carne, Adão e Eva, quando eles foram descobertos no seu pecado, eles sentiram vergonha. E a vergonha é algo característico daquele que de fato se reconhece como pecador. É importante que venhamos a nos sentir envergonhados, pois a vergonha, ela é talvez, uma das grandes forças que Deus vai usar para que nós possamos, diante da vergonha, evitarmos cometer determinadas coisas e deixar de fazer outras, como por exemplo, alguém que passou esse ano de 2023, já ultrapassamos a metade do ano, e de repente você faz um balanço e você percebe que você não fez nada para Deus, que você foi um servo inútil, que você teria tirado 0 se você tivesse uma escola, que você já teria sido demitido da empresa por falta de produtividade se nós estivéssemos nesse tipo de ambiente. E muitas vezes encaramos o nosso relacionamento com o Senhor como algo que fica aquém disso. Ou seja, as pessoas que estão vinculadas a trabalho, vinculadas a uma vida acadêmica, elas se sentem talvez mais responsáveis em obter resultados do que o cristão com o seu relacionamento com Cristo. Isso é algo completamente inaceitável. E talvez seja necessário falar esse versículo 1000 vezes, 2000, 3000, que seja. Mas um atleta corre para alcançar uma coroa corruptível, se esforça, deixa de se alimentar,
passa a comer determinadas coisas, tudo isso com o objetivo de alcançar uma coroa corruptível. Isso está em 1 Coríntios 9. Nós que vamos alcançar uma coroa incorruptível, não devemos nos esforçar? Então, é inadmissível o que algumas pessoas têm tratado como graça, afastando a doutrina da graça da doutrina do pecado. E a graça nunca vai ser graça se você não entender o porquê da graça. Porque precisamos ser reconciliados gratuitamente pela graça, como está em Romanos 3. Então aqui o apóstolo Paulo fala desse assunto. E ele usa como exemplo ele. E se tem alguma pessoa que a gente conhece, que a gente tem certeza absoluta, que é um pecador miserável, que não vale a comida que come, que não vale o chão que deita, somos nós. Né? Então, no meu caso, eu. Né? Cada um que se analise. E nós nos conhecemos. Já falamos aqui como muito, né? Uma vez que somos cristãos, nos enxergamos dessa forma. Então, muito daquilo que cometemos ainda de errado, infelizmente, está na área da ideia, ou no interior. Porque pela graça há uma transformação, onde gradativamente vamos deixando o pecado, mas internamente continuamos a ter que lutar contra ele. Então aqui no capítulo 1, Paulo está explicando isso, não somente para Timóteo, mas Timóteo como mensageiro de uma igreja que era a maior igreja da Ásia, a igreja de Éfeso. Então aqui no capítulo 1, no versículo 15, esse versículo bastante conhecido de todos, o apóstolo Paulo começa a sua afirmação com a palavra fiel. E é muito importante entender porque ele começa com essa palavra. A palavra fiel e a palavra fé, elas vêm de uma mesma raiz etimológica. Fé, fiel, fidelidade, elas possuem uma mesma raiz etimológica. Então, fiel. O apóstolo Paulo está dizendo, o que eu vou dizer agora é algo que só pode ser compreendido pela fé e recebido por ela. Mas uma vez que você tem a fé salvífica, uma vez que a fé lhe alcançou pela graça, você é capaz de compreender o que eu vou lhe dizer. Essa palavra, ela é fiel. Segundo lugar, essa palavra, ela se cumpre. Porque, como já aprendemos, Deus é fiel. E ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, é fiel a palavra, assim como o Deus da palavra é fiel. E digna. E olhe que palavra, digna. A palavra digna que dá origem ao que a gente tanto ouve falar, a dignidade, né? E é algo usado muito na esfera dos humanistas, que falam da dignidade da pessoa humana, os direitos que são provenientes. Então, a dignidade, mas se a gente é cristão mesmo, a gente sabe que isso não serve para a gente. Nós não somos dignos. Digna de toda aceitação é a palavra. E perceba, Paulo está agora dizendo toda aceitação. Não é uma parte. Não é aquilo que você escolhe aceitar. Não é aquilo que é inteligível para você. Não, porque se a gente for considerar na Bíblia somente o que podemos compreender, de fato a gente vai considerar muito pouco, porque somos pessoas extremamente ignorantes se comparados com a sabedoria de Deus. Então, se a gente pegar pessoas muito inteligentes no padrão do mundo, então a gente imagina uma garrafa de 1 litro de água. Uma pessoa como eu, né, que não tem muita inteligência, talvez você imagine aquele copo de 50 ml de cafezinho, né? Mas Deus é o oceano. Então, como é que a gente vai colocar o oceano dentro de uma garrafa, de um copo?
de uma piscina que seja. Não tem como. Então a gente compreende aquilo que pela graça nos é permitido compreender. Mas Deus está muito além do que podemos compreender. E é preciso que a gente compreenda isso para começar a compreender Deus. Enquanto a gente pensar em Deus como alguém que está no mesmo patamar que a gente, esse nunca vai ser o Deus da Bíblia. Esse nunca vai ser o Deus Criador. Esse nunca vai ser o Deus onipresente, onipotente, onisciente. Mas infelizmente esse é o Deus de muitos evangélicos. O meu Deus jamais faria isso. Aí você pergunta para essa pessoa, qual é a sua... Qual é o seu... Qual é o meio que você usa para chegar a essa conclusão que o seu Deus jamais faria isso? Então, qual é o seu referencial? O meu referencial sou eu. Eu nunca faria isso. Mas você não é referencial nem para um outro ser humano, imagine para Deus. Nós, imperfeitos, sendo de referencial para conhecer um Deus perfeito. Chega a ser risível se você partir para um raciocínio lógico disso, né? Mas infelizmente as pessoas não têm sequer uma preocupação com a lógica daquilo que falam. Fiel esta palavra e digna de toda aceitação. Agora, que Cristo Jesus, perceba que Cristo está antes de Jesus. Paulo não diz Jesus Cristo. Por quê? Porque a palavra Cristo, ela é um substantivo que fala do Messias. Cristo significa Messias em hebraico. E é aquele que veio com uma missão específica dada por Deus em favor daqueles que o próprio Deus escolheu. Então, quem é o Cristo? É Jesus. Então, Jesus Cristo, como muitos pensam, não é um nome duplo, como João Paulo. Aqui na igreja a gente tem muitos, né, nomes assim. Tem Laila Priscila, não é isso mesmo? A professora da sala das crianças sabe o nome das crianças todas. Temos Laila Priscila, tem outro também que tem nome duplo, quem é? Hã? Laila Cecília, oh meu Deus. Mas tem outra também que tem nome assim. Então, não, Jesus Cristo não é um nome, né, com sobrenome. Não, Cristo é um referencial para Jesus. Jesus é o Cristo. Ele é o nosso Cristo. Ele é o nosso enviado de Deus, que veio para nos substituir na cruz, levando sobre si os nossos pecados e fazendo recair sobre nós a sua justiça. Essa é a obra do Cristo que nós aprendemos, é Jesus. Porque eu estou sendo assim às vezes um pouco, né, enfático nisso? Porque os judeus, por exemplo, esperam o Messias até hoje, sendo que Jesus é o Messias dos judeus, que veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, aqui ele continua. O apóstolo Paulo, judeu, cristão, veio ao mundo. Cristo Jesus veio ao mundo. Ele veio ao mundo. Ele não era do mundo, mas ele veio ao mundo com uma obra específica, determinada desde os primórdios, e uma obra que foi primeiramente predita quando o próprio Deus, trazendo juízo à atitude da serpente que enganou a Eva, ele diz: olhe, o descendente da mulher pisará na sua cabeça, ainda que você lhe fira o calcanhar. Isso já falava do Evangelho. Pois todos nós sabemos que quando se pisa na cabeça de uma cobra, ela morre. Se você cortar o rabo dela, ela continua a viver, mas se você pisar na cabeça dela, ela morre.
Então, aqui ele diz, Paulo diz, veio ao mundo, e ele veio ao mundo com uma missão específica. Perceba que o próprio João Batista já havia dito. João Batista estava muito famoso em Israel. As pessoas estavam indo até ele para buscar arrependimento, uma nova vida, e elas eram batizadas no Rio Jordão. Mas João, em um determinado dia, viu chegar um primo, alguém que era da sua própria família, pois há um parentesco entre Isabel e Maria, e de repente ele vê aquele jovem de 30 anos, que tem uma diferença de apenas 6 meses de idade para o próprio João Batista, e olhando para Jesus, diante dos seus discípulos, no caso os discípulos de João, ele diz, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui então Paulo usa dessa mesma sabedoria, agora atribuindo na prática a ele mesmo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Portanto, se você não se vê como um pecador, Cristo não pode te salvar. Ele não irá te salvar. Por quê? Porque você não se vê como um pecador. E ele veio para salvar pecadores. Perceba que a primeira obra do Espírito Santo na vida de alguém é convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Justamente para nos colocar de joelhos diante do nosso Salvador. Clamando como o carcereiro de Filipe: o que farei eu para que eu seja salvo? Como aquela multidão que ouviu o primeiro sermão da igreja pregado pelo apóstolo Pedro. O que devemos fazer diante do que você fala, Pedro, que nós acreditamos? O que devemos fazer? E essa é a grande pergunta. O que devemos fazer para ser salvos? Para sermos salvos. E aqui diz, nós devemos nos ver como pecadores. Pois Jesus veio salvar pecadores. Mas uma classe específica de pecadores, uma vez que todos são pecadores. Então você tem os pecadores que sabem que são pecadores, mas isto não salva ninguém. Você tem os pecadores que nem se veem como pecadores, e também estão mais afastados ainda da salvação. E então você tem uma classe que a salvação alcança, que são os pecadores que se arrependem e que começam agora a lutar uma luta dificílima, uma luta que é extremamente cansativa, que é a luta contra o pecado. Uma luta que travamos até enquanto estamos dormindo. Pois, enquanto estamos dormindo, nós sonhamos. E sonhar é pecado, pastor? Também. Não sei o que você sonhou. Se você sonhou alguma coisa de pecado, é pecado. Então vai pedir perdão. Do sonho? É claro, não veio da sua mente? Então, às vezes a gente pensa, não, eu só peco enquanto eu estou acordado. Não, irmão, nós pecamos o tempo todo. Por isso precisamos tanto do perdão. Mas como viver uma vida de crescimento em santidade se a gente nem vê a sujidade ou a sujeira? Então, não é como uma criança que passa o dia sujo, que passa o dia brincando. Chega em casa, o pai e a mãe diz, vá tomar banho. Ela não vê necessidade de tomar banho. Mas eu nem suei. Aí você olha para o pé, está encardido, que você diz assim, meu Deus, vai ter que ser umas 3 horas de bucha para desencarnar. A criança, no meu caso, tinha umas dobrinhas assim, era cheio de negócio, sabe? Parecia lodo mesmo assim, né? Nem preciso tomar banho. Se tiver ventilador na casa, você fica uns 5 minutos na frente do ventilador, já para pegar uma gripe, dá mais trabalho ainda para o pai e a mãe. E aí, não, agora que eu estou seco, agora que eu não preciso tomar banho mesmo, que gastar água, o meio ambiente. Né? Então,
crianças, elas nos mostram o quanto nós tratamos o pecado com uma infantilidade sem tamanho. Então Paulo diz aqui, ele veio salvar pecadores, dos quais... Então Paulo faz uma declaração assustadora aqui. O que Paulo vai dizer aqui é algo que quando você compreende, você fica assustado, muito assustado. Porque ele diz, eu conheço muita gente. Não, pastor, aqui ele está dizendo, está assim, você que não está lendo. Né? São verdades que estão dentro do texto. Paulo é a pessoa, é o apóstolo que mais rodagem tem, em termos de quilometragem, de lugares que foi pregado, de pessoas que foram alcançadas. Paulo, se juntasse os outros 12 e botasse o apóstolo Paulo superava os outros 12 juntos em quantidade de lugares que ele evangelizou e pessoas que ele evangelizou. Ele não falava isso para se gabar, não. Ele disse, foi a graça, foi a vontade de Deus que fosse dessa forma. Mas a ideia é para que você entenda que Paulo esteve diante de milhares de pessoas. Talvez uma centena de milhares de pessoas. Talvez mais do que isso. E ele diz, todas essas pessoas que eu conheci, inclusive aquele que me apedrejou, inclusive o que me traiu, que vai me trair ainda, Demas. Todas essas pessoas que eu conheci, o pecador principal sou eu. Aí você diz, não, tem alguma coisa de errado, Paulo, porque você não pode dizer isso de você. Você é Paulo. Eu li Paulo, segundo aos Coríntios, eu vi o seu currículo. Você foi apedrejado, você foi açoitado. Você teve que fugir de Damasco num cesto, porque queriam te matar. Tentaram te matar quando você foi para Jerusalém. Paulo, como é que você diz isso de você, Paulo? Mas Paulo olharia para você e diria, como eu não diria isso de mim? Porque é isso, irmãos, quanto mais a luz iluminar, mais eu vou enxergar coisas que eu não enxergaria se não tivesse luz. Então, a santificação é gradativa. E quanto mais perto de Deus, mais indigno de sermos salvos nos sentimos. É por isso que a bem-aventurança inicial, qual é? A humildade. A humildade de espírito. Aí a gente vê ela aqui na prática. Está vendo um homem que viu descer o céu, uma pessoa que teve o próprio Jesus ressurreto como aquele que o comissionou e o ensinou o Evangelho. E ele diz, eu sou o maior pecador que eu conheço. Então, se você não se enxerga da mesma forma, das duas, uma, ou você ainda não é crente, ou você não se conhece tão bem assim. Por quê, irmãos? Porque, como cristão, as partes mais imundas da nossa vida, elas estão ocultas às demais pessoas. Tem coisas que passam pela nossa mente e, infelizmente, fazem morada no coração de alguns, não deveria, que as próprias pessoas que pensam e sentem têm vergonha até de falar em voz alta, sozinha no quarto para ela mesma. Porque nós somos assim. Nós pensamos coisas que a gente tem vergonha de falar, até para a gente. Mas a questão é que Deus sabe disso. Então, nós precisamos nos reconhecer. Mas não é apenas nos reconhecer. É nos reconhecer com o propósito de mudar isso. Mudar de uma forma drástica. Mudar sem nos preocuparmos no preço que teremos que pagar. No sentido de que, não, eu não vou me preocupar com o olho que eu preciso arrancar, porque ele está me fazendo mal, é por ele que o pecado entra na minha vida. Já vimos isso no Sermão do Monte. É o teu olho que te faz pecar, arranca-o e mais, lança-o para bem longe de ti.
é a tua mão que te faz pecar, então você corta ela e lança com a outra para bem longe de ti. Mas a gente nunca vai fazer isso se a gente não enxergar a vileza do pecado, a maldade, se a gente não enxergar a seriedade do pecado, se a gente não enxergar o poder de produzir danos no pecado. Se a gente olha o pecado apenas como uma falha moral, a gente nunca vai mudar. Não, o pecado não é uma falha moral. O pecado é uma contravenção contra Deus. O pecado é ofender a Deus. Então devemos tomar muito cuidado com o pecado, principalmente com o nosso. Mas não só com o nosso. Por quê? Porque, infelizmente, o pecado dos outros também nos influencia. Então a gente tem que tomar também cuidado com quem nós andamos, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Então é preciso que a gente tenha cuidado com o pecado nosso, com o pecado alheio também, mas sempre cobrando a nós. Então, a nós devemos nos cobrar mais do que qualquer um nos cobraria. Versículo 16: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia. Olha que coisa, Paulo diz: eu sou o maior pecador de todos, e por essa razão, por esse motivo, porque o Espírito Santo entrou na minha vida e me mostrou o quão pecador eu sou, eu agora posso ser alvo da misericórdia de Deus. Como assim, Paulo? Bem-aventurado os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Então aqui ele diz: misericórdia, para que em mim, Paulo, perceba, ele está usando o seu próprio exemplo para que os cristãos pudessem aprender como age a graça de Cristo ao nos alcançar. Para que em mim o principal, entenda, principal aqui é o maior que eu conheço. É essa a ideia no grego dessa expressão. Evidenciar-se. O que é evidenciar? Colocar em evidência. O que é isso? É como você pegar... Quem aqui já foi no shopping? Não, pastor, eu vou no shopping que é do diabo. Depende do que você vai fazer lá, né? Então, quando você vai no shopping, você vê algo diabólico. O que, pastor? Umas coisas chamadas vitrine. Então, a vitrine é algo que as pessoas colocam o melhor da loja, ou não? Você escolhe as piores coisas da loja e diz: vamos botar na vitrine, que é para assustar o povo, ninguém entrar. Não, a vitrine é um chamariz. Tanto que tem pessoas especialistas, eu nem sabia, fiquei sabendo há alguns anos atrás. Tem gente que tem curso, e é caro, viu? É especialista em preparar vitrine de loja. E recebem muito dinheiro fazendo isso. Não, você vai colocar assim, o preço vai ficar aqui, você vai pegar esse tipo de peça, a iluminação tem que ser assim. É bem para enganar mesmo, para fazer o consumidor entrar e gastar o que tem e que não tem lá dentro, né? Então essa é a ideia de evidenciar, é colocar em evidência. E a gente vê um monte de gente na igreja que, com um espírito de falsa humildade, diz: quem sou eu? Mas vem cá, você não é a luz do mundo? Não, pastor, não sou a luz do mundo, então você está indo para o inferno. Não, não estou indo para o inferno, então você não entendi. Porque lá no Sermão do Monte diz: nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Não é assim? E se a luz que há em nós forem trevas, quão densas trevas serão? Está falando de condenação.
Então você tem que ser luz, você tem que aparecer. Mas eu não quero que ninguém olhe para mim. Essa opção não é sua. Então você não tem a sua opção. Eu quero que ninguém olhe para a minha vida. Mas como você não quer que ninguém olhe para a sua vida? Você é crente. Você leva Cristo. As pessoas têm que olhar sim para a sua vida e ver Cristo nela. É uma obrigação nossa. Não adianta tentarmos nos esconder. Não. Acho bonito a atitude de Isaías. Ele vai choroso para o templo. Não sei se vocês recordam-se, no capítulo 6 do livro de Isaías, ele havia perdido não somente um rei, o rei Uzias, mas ele havia perdido um parente. Uzias era parente de Isaías. Ele está muito triste, principalmente pela forma como Uzias morreu. Uzias era um rei justo, um rei que obedecia a Deus, até que em um determinado momento ele se ensoberbeceu e resolveu que, além de rei, ele também faria as ofertas que somente os sacerdotes podiam apresentar. E nesse momento Deus colocou uma lepra nele e ele morreu dessa forma. É assim que Isaías vai para o templo. Isaías vai assim: meu Deus, a gente teve reis tão ruins, aí veio um rei que era até bonzinho e nem ele se salvou, Senhor, porque até ele fez isso e precisou ser disciplinado, ou precisou que o Senhor descesse juízo sobre ele. E agora, o que vai ser de nós? Então Deus mostra para Isaías que vai ser a mesma coisa. Quem está no trono sou eu. Nunca foi Uzias, nunca foi Davi, nunca foi Salomão. Todas essas pessoas estavam lá porque eu coloquei. Então, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Essa foi a visão de Isaías. E aí Isaías passa por toda aquela experiência, aquela teofania, manifestação de Deus de forma visível. E no final Deus diz que tem que levar uma mensagem para o seu povo, mas ele não sabe com quem ele pode contar. E aí Isaías, disse aquela famosa frase que todos vocês dizem todas as noites quando oram, Amém? Envia-me a mim, Senhor! Mas Isaías, vou falar sério com você. Você vai pregar, mas as pessoas não vão dar crédito. Pelo contrário, vão te perseguir. Não tem problema, Senhor. Envia-me a mim. E o final da vida de Isaías foi: amarraram ele numa árvore e cerraram ele no meio. Foi assim: perverso rei Acabe, filho de Ezequias, fez isso com o profeta. Mas o apóstolo Paulo, que também sofreu o martírio, foi decapitado na época de Nero, aqui ele diz: mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo. Agora ele coloca Jesus Cristo, porque ele já explicou antes que Cristo é Jesus. Jesus Cristo, a sua completa, ou seja, não está faltando. Pare de ficar buscando segunda, terceira, quarta bênção. Pare de buscar a mais nova novidade da igreja evangélica. Pare com isso. Porque desde a época de Paulo já estava completa a revelação do Senhor. Não, mas aí ainda veio o Apocalipse. Pois é, mas já estava completa. O Evangelho já havia sido entregue. O Apocalipse é um livro para preparar os cristãos diante do cenário da perseguição final. Mas o Evangelho já havia sido completo, no sentido de que Deus já havia enviado Cristo, que já havia morrido por nós e ressuscitado também, como primeiro da ressurreição, pré-anunciando também a nossa, de maneira que assim como ele, seremos também glorificados. Por isso ele diz aqui, no versículo 16:
evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. Longanimidade, você já sabe, é quando a paciência acaba. Então, quando você diz assim, pastor, acabou minha paciência, seja longânimo. Pastor, acabou minha longanimidade. Não, ela não acaba. É porque acabou a paciência e você chamou de longanimidade. Vai atrás da longanimidade. Vocês são longânimos. Longo ânimo. Né? Ânimo fala de fôlego. E servisse eu de modelo. Então Paulo não tem problema nenhum de servir de modelo. Talvez alguns digam, mas Paulo, como você é soberbo, você acha mesmo que Paulo não sabia na própria pele o que a soberba pode produzir? Ele tinha um espinho na carne para lembrar ele disso. Então você podia acusar Paulo de muitas coisas, menos de que ele escrevia sobre a influência da soberba. Não, aqui é humildade, uma humildade que nos concede responsabilidade. A gente muitas vezes separa determinadas virtudes cristãs. Não. É por isso que o fruto do Espírito tem 9 características. Não tem uma, são 9. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fé, domínio próprio. 9. Aí você diz, mas eu tenho 5. Não, você não tem, porque ou você tem as 9 ou você não tem nenhuma. Você acha que tem 5, que tem 6. Não, pastor, eu tenho 8. Só me falta domínio próprio. Só isso. Não, você não tem, porque se tivesse, tem que ter as 9. É assim que o fruto do Espírito é. Então, aqui ele diz, cuidado, porque em mim, eu servi de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, quando alguém crê na vida eterna, Paulo é um exemplo de algo que você invariavelmente vai se tornar. Olha que coisa. Uma vez eu vi uma pessoa que me fez a seguinte acusação: você é aquele pastor louco, radical. Ele se acha o apóstolo Paulo do século 21. Mal sabe a pessoa que eu sou do século passado. Então, ele se acha, e eu digo, não, eu não me acho, até porque meu nome não é Paulo, é Nizam. Mas o mesmo espírito que tinha Paulo, eu também tenho. E se Deus quiser que eu faça as coisas que Paulo fez, eu farei. Porque Paulo não fez nada de Paulo. Paulo fez tudo pela graça. E foi ele mesmo, Paulo, que disse isso. Então a gente vê muito resquício de uma religiosidade desprovida de espiritualidade, onde a gente, de maneira talvez romântica e utópica, coloca os primeiros cristãos como pessoas que eram muito melhores que nós. Então, no nosso caso, a gente é um cristão assim de terceira, quarta divisão, mas que Deus assim vai levar em conta o fato da gente, no fundo, mas bem lá no fundo mesmo, a gente é um pouquinho crente. Não é assim que as coisas são. Só existe uma porta, só existe um caminho que leva à salvação. Tem a outra porta, tem o outro caminho, mas não leva à salvação. Só 2 opções. Então aqui ele conclui, e eu preciso concluir para ir para lá, para não me demorar. Assim, ao reino eterno. Irmão, pare de ter medo de morrer. Eu acho tão interessante, sabe, essa prática. Às vezes eu tento fazer isso comigo mesmo, assim. Uma prática que alguns cristãos fizeram no passado. Imaginar o momento da sua transição. Porque a Bíblia diz que o cristão não morre. Uma vez que você crê em Cristo e foi salvo, você passa da vida para a vida eterna. Então, você não morre, você vai terminar a sua jornada aqui e começar uma outra jornada que durará para sempre ao lado
do Senhor Jesus em uma alegria que as palavras de todos os idiomas reunidos do mundo não podem traduzir. Então, você já pensou que você vai para lá algum dia? E assim, a segunda pergunta: esse pensamento te dá alegria ou tristeza? Porque tem muita gente que pensa, mas eu vou para lá, mas não tem shopping. Eu não sei se tem praia. Não sei se tem rio. Não, rio eu sei que tem, mas será que pode tomar banho? Vai que tem uma regra lá, não pode tomar banho de rio. Eu não sei como é que é lá. O diabo quer que você pense no céu, né? Como foi ensinado no catolicismo medieval, um monte de anjinho. Engraçado, né, que os anjos que desenham e que fazem esculturas, nada tem a ver com os anjos da Bíblia. Que é um monte de criancinha, né? Que parece uns demôniozinhos. Deus me livre, aqueles anjos dá medo. Porque os anjos da Bíblia são pessoas grandes, formosas, né? De aparência, inclusive, que parecem com a gente, a ponto de se passarem por pessoas como nós. Mas não, a figura do anjo, assim, né? Dá peça até que é filme de terror. Imagine uma estátua daquela se movendo. Eu sou um anjo, né? Não, vai crescer para virar anjo. E anjo é grande, não é pequeno, nunca vi anjo criança, né? Tanto que o Senhor não veio como anjo, ele veio como nós, que tem que ser bebê, e aí crescer, e todo esse caminho. Assim, o reino eterno. Você já se imaginou nesse local? E agora eu pergunto de novo, e sente alegria nisso? Você sente alegria em saber que o seu tempo aqui na terra é finito? Ou você fica com medo e se entristece? Porque isso é um ótimo referencial para medir a nossa fé. Eu não sei como é que a minha fé está. Porque às vezes a gente pensa que fé é acreditar que a gente vai receber alguma coisa aqui na terra, né? Não, pastor, estou cheio de fé esse ano, sei que vou ganhar um emprego novo. Não, esse ano eu vou ter no mínimo, sabe, um ganho X e Y. Não, isso não é fé. Fé é você acreditar no que o Senhor te prometeu. E com certeza absoluta, uma das maiores promessas é fazer parte do reino dele no céu. E como é que isso não te dá alegria? Você imagina essa noite, eu e você, pessoas assim totalmente desprezíveis, se a gente tivesse a mesma experiência de Elias. Mas quem é Elias? É aquele que vende pão ali na esquina? Não, Elias, o profeta. Então Elias, como foi Elias? Elias estava andando e teve um dia, Deus disse: Elias, eu vou trazer você para cá. Diz aí que você cumpriu a sua missão, passa aí sua capa para Eliseu e agora vem para cá. Aí Elias diz: estou indo, viu? Deus te chamou. E Eliseu vai com ele e em um determinado momento uma espécie de redemoinho começa a levantar Elias no chão. Aí vem uma carruagem de fogo e separa Eliseu de Elias, que Eliseu estava numa espécie de um penhasco assim, e Elias começa a subir até que ele desaparece. E se acontecesse isso com você hoje? Está repreendido. Mas eu estou de férias. Eu já marquei os passeios aí. Não pode ser outro dia. E quando você ouve esse tipo de coisa, você fala: não é possível isso. É por isso que a gente vê tão pouca entrega real dos cristãos. Eles não entendem o que significa ser cristão. Por isso a pergunta: quem você pensa que é? Reino eterno, imortal. Então, imortal é o reino. Mas ele também é invisível. Já começou aqui, mas a gente nem percebe. Porque nessa fase aqui, nós ainda estamos revestidos com algo que se corrompe.
mas então nós seremos revestidos de incorruptibilidade para habitarmos eternamente no reino de Deus, nosso Pai. E Paulo vai além e contradiz todas as religiões do mundo e diz: é o Deus único. Aí você imagina essa afirmação clara de Paulo, cristalina, com um movimento ecumênico dos dias atuais, onde evangélicos, católicos, pessoas das mais diversas religiões, elas se unem para dizer que Deus é um só. Não, não é. Não é. Não é. Os atributos são totalmente diferentes. Por isso que um teólogo muito estudioso, e por incrível que pareça cristão, que hoje em dia você ter um teólogo cristão é praticamente, né, um milagre. Mas esse tinha todos os indícios, né? Um senhor de idade assim, apareceu há pouco tempo, o J.I. Packer. Ele estava dando uma série de palestras sobre Deus numa universidade, e tinha na universidade um professor que ele se declarava ateu. Mas Packer não, ele não se intimidou. Ele disse: vamos lá assistir. Vai que você aprende alguma coisa diferente acontece na sua vida. E ele disse: mas você sabe que eu não acredito em Deus. E a resposta, que eu já comentei em outros cultos, né? Me diga qual é o Deus que você não acredita, porque provavelmente eu também não acredito nele. Por exemplo, eu não acredito no Deus que dá dinheiro para todo mundo que pede. Não acredito. Esse não é o meu Deus, não é o que eu estou pregando para vocês aqui hoje. Eu não acredito no Deus que tem compromisso de curar todo mundo que declara algum tipo de fé nele. Não é o Deus que eu estou pregando para vocês aqui hoje. Eu não acredito no Deus que se preocupa muito mais com a sua vida material do que com a sua vida espiritual. Eu não acredito nesse Deus. Então, com isso, eu estou dizendo para você que eu não acredito no Deus que é pregado na maioria das igrejas evangélicas de hoje. Não acredito. E tenho bases bíblicas sólidas para mostrar porque não acredito. Se a gente for julgar, por exemplo, o amor de Deus por presentes que a gente recebe no sentido material, então Paulo era odiado por Deus. Porque vá sofrer assim no céu. Quando Paulo faz a lista de sofrimento dele, você fala: não é possível. Até o pessoal da ilha lá, que ele caiu, a ilha de Malta, esse homem só passou um criminoso, Deus odeia ele. Que a referência do mundo até hoje é a mesma da época de Paulo. Eles haviam sido salvos, entre aspas, de um naufrágio. Todo mundo pensou que ia morrer. Aí, de repente, Deus fala com Paulo: ó, Paulo, avisa o capitão, tranquilo, ninguém vai morrer. Bota o povo para comer, ninguém vai morrer. Ficaram dias sem ver a luz do sol. E de repente eles encalham, né, numa ilha. Eles nem sabiam que ilha era, depois que fica sabendo que é a ilha de Malta. E um frio muito grande, é inverno na Europa. Todos molhados, o que eles vão fazer? Uma fogueira para se aquecer. E eles começam a pegar galhos para fazer essa fogueira. E quando Paulo estava pegando esses gravetos, uma cobra salta e morde a mão dele. Aí o pessoal diz: rapaz, que camarada ruim. Esse daí, nos dizeres atuais, né, a pessoa diz: esse jogou pedra na cruz. Esse daí, Deus está irado com ele, vai quer acabar com ele, né? E não era isso. Pelo contrário, o apóstolo Paulo pegou a serpente, sacudiu ela, ficou. Todo mundo ficou pensando que ele vai morrer, que a mão vai inchar, ele vai morrer. Não aconteceu nada. E de repente aquele mesmo grupo que disse: esse homem é o cão encarnado, começou a dizer: rapaz, esse homem deve ser santo, que salvou do naufrágio, e a picada de cobra, o veneno não fez nada. Rapaz, deve ser especial. Peraí, tem um pessoal aqui que está doente. Era alguém ligado à família de quem mandava na ilha.
Então, vamos mandar ele fazer uma oração lá, porque a cobra picou e não fez nada. Então vai que, né? E realmente, Paulo orou e a pessoa foi curada. Então, o mundo de hoje não entende nada de Deus. E quando eu falo mundo, com grande tristeza, a maioria dos evangélicos está incluído. Porque a maioria dos evangélicos entram em igrejas, mas permanecem no mundo. E quem ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Então aqui ele diz, Deus único, Ele é único. Não adianta você fabricar um Deus na sua mente, Ele vai te decepcionar. Por quê? Pelo simples fato de que Ele não existe. É por isso, irmãos, que quando, hoje, se eu entrar em algum lugar que tem um monte de estátua de coisas, né, que as pessoas atribuem algum tipo de poder, eu não tenho problema nenhum. Né? No começo, quando eu não tinha um conhecimento bíblico saudável, às vezes eu ficava, está repreendido. Mas você, é como se você fosse repreender essa parede por ser parede. Então, o grande mal não está nessas estátuas, está na mente daqueles que acreditam nela e no coração deles. Por isso que essas estátuas, elas não representam nada para nós. O grande dano está na mente e no coração dos idólatras e na influência deles nas demais pessoas. Mas a estátua, por si só, são pedaços de madeira, de mármore, né, daquilo que foi feita, né, existem de diversos materiais. Então, não seja nécio. Honra e glória. Quem merece honra e glória? Só Jesus, ninguém mais. Nem você, nem eu. Mas eu fiz aquilo na igreja, ninguém me honrou. Ninguém me ovacionou. Eu não vi um tapete vermelho para mim, que absurdo! Pois é, o único que recebe tapete vermelho é Jesus. Né? Só ele. Honra e glória pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. A ideia aqui é, não vai mudar. Amém. Agora, voltando para o nosso texto, porque até aqui foi só a introdução. No capítulo 5 de Mateus, versículo 43, ouviste o que foi dito. A gente tem trabalhado mostrando justamente que esse ouviste o que foi dito também precisa ser dito nos dias atuais. Por quê? Porque da mesma forma que os fariseus perverteram a mensagem original de Deus, a gente vê o movimento evangélico pervertendo a mensagem dos evangelhos. Então, como você pode estar num lugar que se diz cristão, que tem lá alguém com uma Bíblia, supostamente ensinando a Bíblia para você, dizendo que Jesus, ele tem um compromisso com você de te fazer rico, de te fazer prosperar no sentido material e financeiro da palavra. Porque a palavra prosperar, inclusive, é uma palavra muito bonita. A palavra prosperar, no seu significado, né, etimológico, significa ter uma boa jornada. Então, todo cristão é próspero nesse sentido. Mas a ideia de prosperidade para o nosso universo ocidental e capitalista é ter ganho de dinheiro. Não, Deus não tem compromisso com isso, Cristo também não. O Evangelho dá uma ideia, inclusive, contrária. E diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. O apóstolo Paulo vai e diz, em 1 de Timóteo, essa carta que a gente estava lendo, no capítulo mais adiante, o 6, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz. Então, onde você vê problema, onde você vê o mal, saiba que algum problema, alguma questão financeira está por detrás, ou está por baixo daquilo. Né? Então aqui ele diz, ouviste o que foi dito. Então isso foi dito. E foi dito como? Foi dito como se fosse algo religioso. Foi dito como se fosse algo que Deus quisesse de nós, que Deus esperasse de nós. Foi dito como algo que nós deveríamos nos preocupar em fazer. E Jesus está dizendo, não é bem assim. Não é. Cuidado. Então, cuidado
com o que vocês têm ouvido. O falso profeta, ele fala. E ele fala, talvez, mais do que aquele que é o verdadeiro profeta. Porque o verdadeiro profeta, ele sabe que tem hora e lugar. O falso não. O falso, ele é como um empresário que quer lucro. Então, para um empresário que quer lucro, não tem hora, não tem lugar. Qualquer lugar é lugar para ganhar dinheiro. Então, você está num jantar de família, alguém diz, eu sei que você tem uma empresa nesse ramo, estou muito interessado em fazer algo com você. É aqui e agora. Mas é um jantar de família, mas não interessa, eu vou deixar de ganhar dinheiro. É assim que pensa, né, os falsos profetas. Qualquer lugar é lugar para ganhar dinheiro. Os que verdadeiramente são servos de Deus sabem que são servos de Deus e que a obra é de Cristo. Portanto, quem nos direciona é Ele. Quem diz onde vamos é Ele. Quem diz onde ficamos é Ele. Quem diz onde não ficamos é Ele. Tudo é Ele. Ah, mas eu acho que se ficar por aqui vai acontecer muitas conversões. Mas quem é você para achar isso? Você não conseguiu produzir a sua conversão? Como você vai produzir a de alguém? Não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Então, tudo é dele, por ele e para ele. Aqui Jesus agora dizendo, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ó, é tudo que os crentes de hoje amam. Sabe por quê, pastor, eu trato mal aquela pessoa? Porque aquela pessoa não é irmão, não é irmã. Mas a gente não trata mal ninguém. É como uma pessoa acusar um evangélico sincero que defende claramente, abertamente o pecado do homossexualismo, mas que trata com grande amor os homossexuais. Porque nós não maltratamos os pecadores, nós advertimos do pecado e das suas consequências. Então, cuidado. Por isso que ele diz, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Foi o que te ensinaram, não foi? Foi o que me ensinaram. Por isso que eu mando o machado da matança para um monte de gente. Filisteu! Circunciso! Esse não é filisteu, não, esse é jebuseu. Aquele ali que vai passar um midianita. Né? Todo tipo de povo. Circo vizinho do pessoal de Israel do Antigo Testamento, a gente, né, ressuscita e a gente vê como alguém que é inimigo. Não foi isso que Deus ensinou para o seu povo. Pastor, mas aí eu tenho uma dúvida muito grande. Se você for estudioso da Bíblia, é claro que essa dúvida vai vir. Mas quando a gente lê o Antigo Testamento, pastor, a gente vê Deus mandando o seu povo matar outros povos. Claro que você vê. E está certo isso. Isso é uma prefiguração de algo muito pior que vai vir no juízo. Porque o problema não foram os filisteus que Davi matou. O problema são aqueles que Jesus vai lançar no inferno. Esse é o problema. A primeira morte, irmãos, não é o problema é a segunda, que lança a pessoa no inferno para sempre. Então, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios isso, é a sombra do que agora nós vemos claramente. Então, por mais que a gente ame quem seja nosso inimigo, e olha, nosso inimigo no sentido de ele nos ver como inimigo, a gente não vê ninguém como inimigo. Quando depender de vós, tende paz com todos. Ninguém é meu inimigo. Ninguém de carne e osso. Quem são os meus inimigos? Eu estou falando, né? Eu que quero ser crente. O mundo, o sistema que quer de alguma forma me doutrinar,
com a mentalidade do mundo. Então ele é meu inimigo. Satanás e os seus demônios são os nossos inimigos. E eu tenho um inimigo que esse é o mais difícil, que é a minha carne. Esse é. Por isso que às vezes eu tenho que esmurrar o meu próprio corpo, para que eu não me veja sendo reprovado naquela verdade que eu já estou ensinando para o próximo. Então aqui, o Senhor Jesus nos traz esse ensino que até hoje os judeus não aceitam. Pense num povo que mata os outros, é judeu. Eles sabem muito matar. Às vezes tem gente, né, que assiste esses seriados e filmes de ação, vê FBI, CIA. Meu filho, a CIA é coisinha de criança. Se você comparar com a inteligência, com o sistema de inteligência de Israel. Quem desenvolve o país deste tamanho, Israel, ele importa quase tudo. Sabe qual é a única coisa que Israel exporta? Tecnologia. A gente teve um exemplo disso na época da pandemia. Eles foram os primeiros a desenvolverem vacinas, a desenvolverem até remédios contra a pandemia. Então, eles só exportam uma coisa: tecnologia. Então, e até hoje essa tecnologia é para quê? Para matar. Pense num povo que gosta de matar os outros. A gente não chama mais de judeus. Hoje eles são conhecidos como israelenses. Depois você vai ver a diferença. Tem os israelitas, que fala da Bíblia, aquele pessoal do reino lá, da Bíblia, do Antigo Testamento. Tem os judeus, que já fala de um povo do reino dividido, quando foi dividido, né? Entre reino do norte e reino do sul. O reino do sul foi o reino do norte, perdão, totalmente foi destruído. E o reino do sul ficou conhecido como o reino de Judá, por isso o nome de judeus. Apesar da tribo de Benjamim também se unir. Foram os benjamitas e os judeus que se uniram formando o reino do sul, com a capital de Jerusalém, conhecido como o reino de Judá. E o reino de Israel foi totalmente destruído pelos assírios. Então, judeu. E hoje, depois da Segunda Guerra Mundial, quando houve o retorno dos chamados judeus, eles formaram um país chamado Israel, que usa como bandeira a estrela de Davi, e eles, essas pessoas que nascem lá, que têm algum tipo, né, de descendência, vinculação, são chamados de israelenses, e não israelitas. Israelitas é da Bíblia, hoje é israelenses. Você não chama mais de judeus, não, são israelenses. Às vezes você pode até se sentir ofendido, porque você está tirando a nação deles, eles já perderam uma vez. E parece que não aprenderam. Né? E eu não entendo como tem um monte de evangélico querendo ir para Jerusalém, achando que eles têm alguma coisa para nos ensinar. Pelo amor de Deus, irmão. É a gente que tem que ensinar para eles que sem Cristo tudo é nada. Não adianta ganhar o mundo inteiro e naquele dia perder a alma. Então aqui ele diz: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus diz: eu porém vos digo, amai os vossos... Ai, doeu. Ai. Então vamos imaginar isso aqui numa realidade bem próxima. Pense num torcedor do Vitória entrando no estádio de futebol abraçado com outro torcedor do Bahia, num Bavi. E não tem mais necessidade de separação de torcidas. Porque quando o Vitória faz um gol, a torcida do Bahia também comemora, porque o gol foi bonito. Porque quando o Vitória ou Bahia faz gol, comemora todo mundo. Eles não se veem mais como inimigo. Aleluia! Vai acontecer isso? Não, não vai. Não vai acontecer isso. O que acontece, a gente vê, são as decisões judiciais. Determinada torcida não pode ir para o estádio, só pode ir uma.
Porque o problema não é nem dentro do estádio, porque às vezes se controla, bota um bem longe da outra, mas depois quando sai e antes de entrar ficam brigando lá de fora, então não vai. Quando não tem o caso, como foi recentemente, a própria torcida revoltada com o mau resultado do time, jogou coisas contra o ônibus que estava levando jogadores. Acho que foi o caso do Bahia, né? Feriu seus jogadores, um dos jogadores, goleiro, correu o risco de ficar cego. Procedendo do próprio time. Então, imagine isso. Então, ele está dizendo algo aqui. A gente está falando de uma coisa tão assim, superficial, que é ilógico você odiar uma pessoa porque torce para um time diferente de você. É uma estupidez assim, sem tamanho. Né? É algo assim, irracional. Mas acontece. Mas existem determinados sentimentos de segregação, como foi o caso de Jonas. Por que Jonas não queria ir para Nínive? Nínive era a capital da Síria. A Síria era a inimiga declarada do povo de Deus. A Síria já havia perseguido, matado em muitas guerras, talvez parentes, né, ancestrais de Jonas. Mas como eu vou lá evangelizar esse povo que tanto mal fez à minha nação, aos meus parentes? Eu quero mais é que eles se explodam. Tem crente que está pensando assim. Por exemplo, qual é o seu tipo de relacionamento emocional? Eu não vou nem falar espiritual, que é para não envergonhar mais ainda, né? Mas vamos só ficar no emocional, que é mais rasteiro, né? Mas qual é o seu relacionamento emocional com os políticos que dirigem a nossa nação? Eu não estou nem falando do caso da Ucrânia, né, que a Rússia invadiu. Não estou falando, daqui a pouco o Paraguai que invadiu o Brasil, daqui a pouco junta Paraguai, Uruguai, Argentina, e quem invadiu o Brasil? Não estou falando do Brasil mesmo. Porque quem está no Congresso Nacional lá é brasileiro. Qual é o seu relacionamento emocional com aqueles representantes seus? Não é meu representante, não. Mas é você que está numa democracia? Quem foi que botou ele lá? Eu aqui não fui. E foi quem? Foi o cão. Eu não vi nenhum demônio votando. Ele pode ter possuído alguém que votou, né? A maioria, talvez. Mas foi a escolha das pessoas. Você parte então para fazer um pensamento ético e moral. Você diz assim, meu Deus. Você pega essas pessoas que para Brasília não tem entrada, ninguém vai dar, é por isso que o Brasil vai para frente. Mas ele tá bom, é verdade, né? É verdade, a pessoa lá realmente, a maioria é corrupto. E você? Se visse uma mala cheia de dinheiro, o que faria? Eu pegava e agradecia a Deus pela bênção. Eu acho interessante, irmãos, porque assim, a gente vive num mundo onde determinados comportamentos, eles viram praticamente um memorial. Isso aconteceu na Espanha, há alguns anos atrás. Você pode procurar na internet esse fato. Estava tendo uma corrida muito famosa na Espanha, uma maratona, que acontece todo ano, em determinada época do ano. E para variar, um queniano estava em primeiro lugar. Mas logo atrás do queniano, perto dele, alguns passos atrás, estava um espanhol, jovem, de 22 anos. E ele estava lá correndo. E quando estava bem perto da linha de chegada, o queniano se atrapalhou. Porque as pessoas que estavam lá na torcida começaram a comemorar a vitória dele e ele achou que já havia acabado a corrida. Faltava como poucos metros, como daqui até o portão ali, pouquíssimos metros. Talvez uns 5 passos, porque o passo de um corredor é 1 metro e tanto, que ele vai saltando praticamente. A velocidade é muito grande de um maratonista. Então ele estava lá e ele para e começa a comemorar com as pessoas. Mas o espanhol viu que a corrida não tinha acabado. Então era só o espanhol passar e ganhar. Ir pra galera.
Mas a atitude do espanhol foi algo assim que até hoje ficou um marco nessa corrida e na Espanha. Ele parou e ele começou a falar com o queniano. E o queniano não entendia ele. Oi, vai lá! Não acabou não, vai! Ele ainda estava vindo gente, né? Eles se desgarraram, mas estava vindo gente. Não acabou não, vai! E o queniano está lá sem entender nada. Aí ele, isso as imagens estão na internet, se você quiser ver. Ele pega o queniano assim pelo short e sai levando ele, dá uns 5 passos assim, o queniano passa na frente e ele vai logo depois. E o queniano venceu. Aí todo mundo, atenção no espanhol. E o mais interessante, provavelmente esse camarada é crente, né? Não pesquisei ainda isso, mas vou pesquisar. Ele é um tal jornalista cão puro. Por que você fez isso? Praticamente quero matar ele, né? Ele está na Espanha, o espanhol ganhar a corrida, perdeu a sua oportunidade, nunca mais vai aparecer. Por que você fez isso? A resposta dele inicial foi algo assim tão lindo, irmão. Ele disse, eu fiz o quê? Ou seja, para ele foi um comportamento tão natural que ele não viu o seu comportamento como algo que não devesse ser esperado aquilo exatamente. É como alguém que vê que está chovendo lá fora e sai. Aí de repente a pessoa diz, tá molhando. E você acha que a chuva vai fazer o que com você? Vai lhe queimar? A gente sabe que a chuva molha. Então a resposta desse corredor foi, o que foi que eu fiz? Aí o repórter, né? Você fez! Você ia ganhar, por que você não ganhou? E aí então ele respondeu, que honra teria eu ganhar, sendo que não fui eu que ganhei, foi ele. Ele sim, errou o caminho. Então, que vitória é que eu celebraria? Porque ele errou o caminho, aí eu ganho, quer dizer que eu só posso ganhar dessa forma? Imagine, irmãos. E ele foi mais além. E ele disse uma frase assim que eu trouxe para a fé cristã e foi um tapa na minha cara, assim. O que eu diria para minha mãe quando eu chegasse em casa? Que eu ganhei a medalha porque o corredor que estava na minha frente errou o caminho? Será que esse filho é o que dá orgulho para a mãe? E aí eu fico imaginando, e a gente com o nosso Pai Deus? Quantos a gente está vendo parado e a gente fica aí? Vou perder nada na chance? Quis parar porque aqui, meu irmão, já fui. Vou ajudar ninguém? É inimigo, é filisteu. Eu vou aproveitar a minha bênção. Foi Deus que botou um espírito enganador e fez as pessoas confundirem a chegada para eu ganhar. A gente vive num mundo onde não tem moral, não tem valores. Animais valem mais do que pessoas. Não é assustador isso? Você sabia que, segundo o nosso Código Penal, se você matar uma determinada espécie animal em extinção, esse crime é inafiançável? Mas se você matar uma pessoa e você for réu primário, e você tiver, bom antecedentes e endereço fixo, emprego, você tem direito à fiança? Já imaginou isso? Não, mas o animal está em extinção. Realmente, que pena um animal em extinção. O pessoal não cuidou quando deveria cuidar e agora quer fazer isso. Porque que tipo de mensagem é essa que a gente passa para a nossa próxima geração, que é as crianças? Está vendo a onça pintada? Estou vendo, pois é, vale mais do que sua vida. Está vendo aquela determinada espécie de macaco? Pois é, vale mais do que 10 seres humanos. Essa é a mensagem que a lei passa. E quem é que fazem? Quem são os responsáveis por fazerem as leis? Aqueles que representam, os que colocaram lá, e eles fazem isso debaixo dos valores morais da sociedade em um determinado momento da história.
Determinadas leis que passam hoje em relação à moralidade jamais passariam há 50 anos atrás. Mas a gente vê uma moralidade sendo diluída. Não temos mais princípios. E é uma frase que é atribuída a uma pessoa que nem crente era. Mas ele disse: se Deus não existe, tudo é permitido. É o mundo de hoje. É o mundo dos evangélicos de hoje. É o mundo da marcha para Jesus. É o mundo daqueles que dentro da igreja evangélica se preocupam mais com seus próprios interesses do que com a obra de Cristo. Se Deus não existe, tudo é permitido. Eu posso ir para a igreja e levar o resto. Eu posso fingir que sou crente na frente de um grupo de pessoas e fazer as mais diversas abominações em outros lugares, porque ninguém tem nada a ver com a minha vida. Se Deus não existe, tudo é permitido. Aí talvez essa ideia nos assombre. Não, nós somos cristãos. Que cristão que a gente é? Perto de onde meus pais moram, e eu tenho que fazer mercado para os meus pais que são idosos, e isso é um privilégio, não é obrigação, uma nova rede está administrando o mercado. Acho que comprou uma antiga rede. E nessa nova rede, foi algo que me chamou a atenção. Todos os seguranças, eles estavam com uma espécie de um colete. Eu fiquei sem entender aquilo, que era até bem engraçado, mas ali é uma câmera. Então, todos os seguranças têm uma câmera. Por quê? Porque a gente já sabe de problemas que tiveram com seguranças envolvidos com traficantes, que geraram mortos. Então, todos eles andam com uma câmera aqui. Vamos imaginar que você andasse com uma câmera 7 dias na semana. E eu dissesse: vem, irmão, cada um de nós vai levar essa câmera, vai ser um dever de casa. Essa câmera vai ficar com cada um de nós só uma semana, tranquilo. Igual quando a gente tem que botar o mapa, né? Que fica aquele aparelho assim, de repente você está dormindo, ó, começa a... Você até se assusta, né? Porque tem que medir a sua pressão de tempo em tempo, né? Chama de mapa, eu acho. Então vamos imaginar que você leva essa câmera. No final da semana a gente baixa para o computador uma filmagem e a gente separa algumas imagens da sua semana para passar para os demais irmãos, para ver como você tem dado um bom exemplo do seu cristianismo. O que seria isso para você? Já estou pensando em outra igreja para ir. Porque eu não permitirei que a minha intimidade seja invadida dessa forma. Mas vem cá, que intimidade? Você não é crente? Porque você acha que está escrito em Atos 2, e tinham tudo em comum? Tudo é tudo em comum. E cuidado com a sua mente pervertida, porque não tem moralidade nessa frase. Mas está falando justamente de como nós somos exemplos uns para os outros, em tudo que fazemos. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Eu tive que me apresentar recentemente diante de uma autoridade, e a acusação que fizeram contra mim foi a seguinte: que eu teria ofendido alguém com bastante palavrão. Essa autoridade me perguntou, diante dessa acusação, o que o senhor tem a dizer? Eu falei: minha senhora, eu não falo palavrão. E você pode perguntar para todas as pessoas que me conhecem, que já passaram pouco ou muito tempo comigo. Eu não falo palavrão. Eu nem lembro a última vez que eu falei palavrão. Então, eu não poderia ter feito isso que estão dizendo que eu fiz. Você bebe cerveja, vinho? Eu digo: eu não bebo. Não bebo. Há quanto tempo? Há mais de 15 anos. Eu não ingiro bebida alcoólica. Mas disseram que viram. Então é mentira. Eu não bebo. Então, quando alguém tem que mentir para te atingir,
Isso é um bom indício de que você está vivendo uma vida que não precisa esconder nada. Você não precisa fingir ser outra pessoa quando você vai para determinados lugares, como a igreja. Você vem para cá e você é você. E se você estiver na padaria, você é você também na padaria. Então, cuidado, irmãos. E a gente tem vivido num momento que já havia sido predito, onde a fé quase que desapareceu. Mas o número de evangélicos tem se multiplicado? Não tem. Tem se multiplicado o número daqueles que se dizem evangélicos. E há uma diferença imensa. Há uma diferença entre o céu e o inferno em relação a esses dois grupos. Uma coisa é você se dizer evangélico, outra coisa é você ser. Às vezes a gente fica tão preocupado, e eu falei recentemente isso com meus filhos. E vejo vocês todos como meus filhos, apesar da idade. Não faça nada que você tenha vergonha de contar para alguém, principalmente para mim. Principalmente para Deus. Vergonha. Por quê? Porque Deus está vendo. E se tem algo, irmãos, que é a marca do cristão, todos vocês sabem disso, é o amor. É isso que está sendo dito aqui. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Irmãos, se só essa passagem fosse obedecida, acabou as guerras. Não tem mais guerra. Acabou. Amanhã, paz mundial. Amai os vossos inimigos. Acabou. Não tem mais guerra. Não tem mais desigualdade social. Não tem mais. Por quê? Porque no mundo capitalista que a gente vive, quem vende o mesmo produto que o outro é o quê? É inimigo. Então qual é o propósito daquele vendedor que vê outra loja que vende o seu produto? É que aquele é o seu inimigo. E ele precisa fazer alguma coisa para destruir aquele, senão aquele destruirá ele. Imagina. Isso é o ambiente que a gente vive. O capitalismo funciona dessa forma. Tem gente que fala, o comunismo é um absurdo, porque realmente a filosofia comunista diz que a religião é o ópio, essas coisas. Mas e o capitalismo é o quê? É a mesma baboseira, irmão. Nosso reino é Cristo. Ou Cristo é tudo, ou não é nada. Ou a gente vai ficar aqui só discutindo ideias. E não vai ter nenhum tipo de transformação real nas nossas vidas. E no final, a gente já aprendeu que o que vai contar é se Cristo nos conhece. Porque chegar lá e dizer, eu conheço a Cristo, sim, eu conheço Neymar. Como assim você conhece Neymar? Acompanho ele no Insta. Eu não faço isso não, viu? Estou dizendo alguém que diz isso. Eu conheço o Neymar, acompanho ele no Insta, sei tudo. Outro dia eu estava até dando risada com a piada que ele contou. Eu conheço até a casa dele. Pois, você já foi lá? Não, eu vi um vídeo que mostrava ela toda, os quartos. Aí você imagina você chegando na porta da mansão dele, não sei o que, Mangaratiba, Guaratiba, alguma coisa com Tiba, que está aí sendo interditada, porque ele é uma pessoa muito correta, né? E você bate lá, você conhece o Neymar, eu e o Neymar assim, ó. Diga a ele, fulano está aqui na porta. O que você acha que o menino Ney vai dizer para os seguranças? Manda esse louco embora, sem nem quem é. Agora, imagine Jesus. Eu conheço a Jesus. Fala lá com ele, anjo, que eu estou aqui na porta. Você? Quem é você? Eu sou crente. Você é crente, tá certo. Então vamos ver aqui. Quem já leu o Apocalipse? Eu não vou abrir o Apocalipse não, fique tranquilo, já vou concluir, viu? Rapidinho.
Vamos imaginar, não vai ser assim não, viu, irmão? Que vai estar lá, é o próprio Jesus dizendo isso, e isso vai ser até pior, né? Se fosse um anjo era mais tranquilo, mas é o próprio Jesus. Mas imagine um anjo pegando um livro, dizendo, você está dizendo que você é crente, né? Sou crente, eu não estou dizendo que eu sou crente, anjo. O que foi que teve? Está implicando comigo? Estou vendo um povo passar aí e você não deixa eu passar? Você está dizendo que você é crente, sou crente, anjo. Já é a terceira vez que pergunta. Não estou entendendo, anjo. Você é filisteu, anjo? E aí o anjo está lá, você é crente. Mas está aqui escrito que no dia tal, você desejou a morte de mais de 20 pessoas. Mas eu nunca matei ninguém. Não, mas eu não disse que você matou, eu disse que você desejou. Mas aquilo foi só eu no meu pensamento, não era sério não. Eu só planejei com requintes de crueldade. Mas assim, eu nunca imaginei pôr aquilo em prática. Aqui está dizendo que você já adulterou mais de 2.000 vezes. Rapaz, como você conseguiu isso? Mentira, anjo! Eu sou a pessoa mais fiel que esse céu jamais vai conhecer. Mas aqui está dizendo que você pensou, aí diz o nome de todas as mulheres que ele pensou, de maneira imoral. Ele disse, rapaz, isso contava? Você não leu o Sermão do Monte? É claro que eu li, anjo. Você pensa que eu sou que tipo de crente? Li o Sermão do Monte. Mas não está dito lá que se você pensar... Mas eu pensei que ali era uma forma de linguagem. Não achei que era assim literal. Eu só estou falando de coisa assim superficial. Irmão. Imagine mais aprofundando mais. Você amou a Deus acima de todas as coisas? E quando você tomou aquela decisão e você não levou em consideração os princípios de Deus? E quando você escolheu se relacionar maritalmente com pessoas que nem crente eram? Não, mas é porque eu achava que ia ganhar aquela pessoa para Jesus. E onde é que está escrito na Bíblia que namoro é estratégia de evangelismo? Você imagina, porque está escrito em Apocalipse que se abrirão livros. Ele não está falando do livro da vida, que tem o nome dos eleitos. Está falando dos livros que vão ter tudo o que fizemos, tudo o que não fizemos e tudo o que pensamos. E aí você vai ter que dizer, tá vendo? Eu sou crente. Vai mesmo dizer. Irmão, a gente já vive numa determinada era tecnológica que a gente tem câmeras filmadoras em mercados. Aí você imagina, né? A pessoa pegou lá um monte de produto caro, escondeu na bolsa, está passando, acha que vai sair. De repente é abordado de maneira educada por essas pessoas com câmera, que tem que ser educado, está sendo filmado, né? A essa altura já chamaram a polícia civil e de repente diz, ó senhora, ô senhor, abra a bolsa, por favor. E abre a bolsa e vê lá todos aqueles produtos que você subtraiu da loja. Mas eu não sei como eles vieram parar na minha bolsa. Alguém deve ter colocado quando eu estava distraído. Ô senhora, aqui tem a filmagem. Não precisa nem no computador não, porque hoje tudo tem tablet, né? Aí pega um tablet e mostra, mas é a senhora aqui pegando o produto e botando, não. Eu tenho um clone! Foi a minha irmã gêmea! Meu Deus, ela veio aqui com a roupa igual a minha! Será que a gente vai dizer isso? A justiça dos homens já tem esse padrão de poder filmar determinados comportamentos e usar como prova. Imagine naquele dia Deus, que tem uma tecnologia, né? Eu vou usar a palavra tecnologia. Às vezes quando a gente fala de Deus, falar a palavra tecnologia parece esquisitice, né? Mas imagine Deus. E você tentando convencer a Deus que você não é tão ruim assim. Cuidado, irmãos. Essa não é uma boa escolha. Amai os vossos inimigos. E eu concluo aqui nessa noite. Orai pelos que vos perseguem. Pastor, tem gente me perseguindo. Ótimo. Ore por eles. Não, pastor, isso eu já fiz. Eu tenho orado todo dia para Deus salvar e levar.
Não entendo porque ele não ouviu ainda. Cuidado, porque ele pode ouvir e levar você sem salvar. Porque essa oração é abominável. Lembram-se de Provérbios? Aquele que tapa os seus ouvidos para a lei de Deus, até a sua oração é abominável. Eu fico imaginando, irmãos, eu concluo aqui. Vamos imaginar, né, que daqui a algum tempo, e eu creio que daqui a pouco tempo, eu transmita um recado para vocês da seguinte forma. Olha, irmãos, é Deus tem nos direcionado, e a partir de determinada data, nós aqui só teremos uma reunião a cada 15 dias. Porque eu vou agora para outros locais, que eu não informarei a vocês, pregar a palavra de Deus, como Ele tem me mandado pregar a outras pessoas que ouvirão e darão mais crédito do que a maioria das pessoas que frequentam aqui. Mas que absurdo! Como pode? Mas normalmente quem fala isso é a pessoa que o banco está vazio. Está nem aqui. Vem quando quer. Zero responsabilidade com a igreja. Mas se disser, só vai ter um culto por semana. Que absurdo, você viu? Eu queria que tivesse todos os dias. Para quê? Para você não vir todos os dias? Às vezes eu vejo pessoas que dizem, pastor, a gente precisa evangelizar mais. Pois é, a gente tem usar um jargão, né? A gente tem um ponto evangelístico em Cosme de Farias toda segunda noite. Não vejo esse pessoal que quer evangelizar indo por lá, distribuindo panfleto em Cosme de Farias. Não vejo. E quer evangelizar onde? No Japão, na China, na Índia. Você não é fiel aqui. Você acha que vai ser fiel em outro lugar? É por isso, irmãos, que a gente lê na Bíblia uma passagem, talvez para a gente que a gente é muito mentiroso, irmão. E para aqueles que dizem que não são mentirosos, é porque não entendem o que significa mentira no padrão de Deus. A gente é muito mentiroso. É por isso que quando a gente lê Gálatas, que diz, cuidado, Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Mas que absurdo. Quem seria louco de escarnecer de Deus? Eu jamais teria esse tipo de atitude. Você já fez uma retrospectiva dos seus últimos dias? Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele vai colher. Agora, concluindo, no versículo que a gente falou aqui, amai os vossos inimigos, é muito difícil fazer isso. Ninguém está dizendo que é fácil. É difícil amar os inimigos. É difícil. É difícil quando alguém magoa a gente. É difícil quando alguém trai. É difícil quando alguém paga o bem com o mal. É difícil. Mas é por isso que a gente tem a cruz. Toda vez que você achar que tem um mandamento muito difícil para você cumprir, aí você olha para Jesus. Porque é dele que vai vir toda a força motivacional para a gente cumprir aquele mandamento tão difícil. Não, pastor, não existe mandamento difícil. Pois é, porque você nem está começando a cumprir ele. É como aqueles que dizem uma vez, né? Já ouvi algumas vezes essa frase, assim, de uma inteligência, assim, né? Não vou nem adjetivar. É fácil ser crente na igreja. Alguém que diz isso nunca foi crente na igreja. Nunca. Nunca nem foi igreja. Porque igreja não é um lugar que você vai. Igreja é algo que você é. A igreja é um organismo vivo. O corpo de Cristo. É fácil ser crente na igreja? Não, não é fácil. Não é fácil ser crente na igreja. É muito difícil. É fácil ser crente lá fora no mundo, que ninguém tem parâmetro nenhum.
No mundo, se você saudar e dizer paz do Senhor, e alguém lhe vê com uma Bíblia, e vê você às vezes dando um pacote de bolacha a alguém que está na rua, diz, olha que pessoa boa, uma Bíblia na mão, deu a paz do Senhor e está dando uma comida a alguém que teoricamente está precisando. Pastor, por que o senhor falou teoricamente? Porque, irmãos, eu já trabalhei muitos anos com moradores de rua. E tudo que eles não precisam é comida. Inclusive, alguns disseram várias vezes, eu vou sair daqui, de onde vocês estão me dando guarida, casa, por quê? Porque na rua eu como muito melhor. Eles sabem os horários que os melhores restaurantes têm que jogar fora as suas comidas. Não estou falando de restaurante qualquer não, estou falando de um restaurante que um prato é R$100. Eles sabem na rua os horários. E eles ficam nos lugares para receber essas comidas que não vão ser guardadas para outro dia. Isso é a fala de pessoas que moraram na rua. É por isso que eu acho interessante que tem gente que fala de coisas que não sabe. Eu trabalhei com moradores de rua por 10 anos. Não, eles estão pedindo alimento, mas tudo que eles querem é alguma forma de transformar aquilo que você está dando em algo que possa ser trocado por droga. Pastor, não coloque todo mundo no mesmo pacote. É muito triste, mas nesse caso está todo mundo no mesmo pacote. Porque quando uma pessoa quer sair dessa situação, o que não falta hoje é programa social. Tem gente, inclusive, não sei se vocês sabem disso, a maioria dos moradores de rua recebe benefícios do governo. O que acontece? Eles pegam um benefício no dia e no dia gastam tudo em droga. E depois voltam para a rua. E é esse ciclo vicioso. Aí vem alguém que diz que é crente e diz, eu não ajudo em igreja, eu ajudo na rua quem precisa. É mesmo? De que forma? Eu não vejo você dando bom testemunho, não vejo pregando o evangelho, não vejo convidando para Cristo, não vejo nada disso. Então é um absurdo, sem tamanho, o que a gente tem visto hoje, irmãos. E ler que nós devemos amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem, parece algo inatingível para nós, mas não pode ser visto assim. Por mais difícil que seja, como foi que Estevão foi para o céu? Eu não gosto de falar morte para crente, porque crente não morre, já disse. E quando eu falo isso, não sou eu que falo, é a Bíblia. Então, se você quiser contrapor, vá ter o seu problema com a Bíblia, não comigo, porque é ela que diz isso. Então, quando o Estevão vai para o céu, qual foi a forma que ele foi para o céu? Apedrejado. E como foi que ele orou pelos que estavam apedrejando ele? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu não sei se vocês já leram livros de cristãos quando estavam na arena para serem comidos por leões. Muitas vezes eles se uniam e oravam por a multidão que estava lá e louvavam enquanto estavam sendo dilacerados por feras. E aí? Pastor, mas isso é uma coisa lá atrás, não é não. É o mesmo Espírito. Então, a gente precisa parar de se enganar. O título da pregação é uma pergunta que tem como intuito provocar uma reflexão enquanto cristãos. Quem a gente pensa que é? Quem a gente pensa que é para ter determinadas atitudes? Para falar determinadas coisas? Para fazer determinadas coisas e para deixar de fazer outras? Quem a gente pensa que é? Porque a gente carrega o nome de Cristo, irmão. É o nome de Cristo que a gente carrega. A responsabilidade. Entenda uma coisa, eu vou concluir já. Mas entenda uma coisa. Um policial militar, quando está fardado, ele não é um policial militar. Ele representa o Estado. Ele representa todo o Estado.
E há um atributo que paira nesse policial, que dá o nome a ele, inclusive, que é a força policial. De coagir determinadas pessoas a fazerem determinadas coisas, mesmo sem querer. Vou dar um exemplo: blitz. Você está com pressa, você quer chegar em casa, está apertado, está com fome, tem horário, e aí vem lá um monte de policial com suas respectivas armas e diz: você vai parar, porque você sabe que ele tem força policial. Agora, se um monte de gente, sem farda, sem nada, sem até camisa, dispara, você dá ré e corre, você pensa que é arrastão, que é assalto. Se você for muito crente, você para para evangelizar, mas ore antes. Mas entenda, irmão, se essas pessoas, porque estão fardadas, têm que ter um tipo de comportamento que se espera delas, a gente é cristão. Qual o comportamento que se espera de cristão? Quando a gente vê que os cristãos não estão nem respeitando princípios morais, que muitas vezes até não cristãos respeitam, só porque entendem que esses princípios morais levariam a sociedade a uma convivência melhor. Um ímpio chega e diz: não vou discutir com fulano, porque esse tipo de discussão não vai levar a lugar nenhum. Um ímpio. Aí vem um crente e parece um crente pitbull. Tudo briga com todo mundo. E ameaça o tempo todo: Jesus, 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 você vai me pegar. Os ímpios, às vezes, muito mais amáveis. Se bem que ímpio não pode ser amável, viu? Então estou usando essa palavra amável, entenda, né? Do ponto de vista do amor, que vocês já entendem, eros e filéu, não é do amor ágape. Ímpio não tem amor ágape. Quem tem amor ágape é você e eu. Ímpio nem sabe o que é isso. Mas ímpio muitas vezes tem mais hospitalidade do que o crente. Meu Deus, hospitalidade é atributo de quem trata bem os outros. Os ímpios, mais hospitaleiros que os crentes. O que é isso? Uma vergonha. Você devia se sentir como Eva e Adão no jardim. Só que diferente deles, não devia se esconder, devia envergonhado ir para Jesus e dizer: Senhor, me ajuda. Porque o nosso comportamento, irmão, tem que produzir vergonha. É daí que vem a expressão vergonha na cara, que para algumas pessoas parece ofensa. Não, isso é um alerta, é um grito de sabe, repense a sua vida. Veja para onde você está indo. Porque talvez seja a sua última oportunidade. Porque uma pessoa que não tem vergonha na cara, essa pessoa pode achar que é crente. Se nem vergonha na cara, que é algo que é uma virtude que os ímpios conseguem ter, os crentes não têm. Eles, de forma deslavada, dizem impropérios assim, e ainda usam uma linguagem, né, crenteiros. Fala: meu Deus, não é possível. Não é possível que é o mesmo livro que estão lendo. Devem estar adulterando alguma Bíblia por aí. Deve estar alguma Bíblia aí sem capítulo de Marcos, de Mateus. Deve estar acontecendo alguma coisa nessas gráficas, porque não é possível. A gente leu aqui: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Meu Deus! Nem entre os irmãos está tendo essa prática. Aí você vê uma pessoa que se diz crente e trata melhor o ímpio, que escarnece de Cristo e do Evangelho, do que o irmão na fé. Por quê? Porque o irmão na fé é chato. Não posso falar de nada com ele, só de Deus. Não, você pode falar o que quiser comigo.
desde que Deus esteja no centro. Pastor, eu quero conversar de futebol com você. Vamos conversar de futebol. Como o futebol pode ser praticado na vida de um cristão. Vamos conversar? Pastor, eu quero conversar com você sobre a alta de preços, um absurdo. Vamos conversar como o cristão deve se relacionar com a inflação. Pastor, eu quero conversar com você sobre relacionamentos interpessoais. Está muito difícil me relacionar com A, com B, com C. Está muito difícil me relacionar com o filho, com o pai. Vamos conversar de uma forma cristã. Não espere de mim nenhum conselho freudiano. Não, eu acho que foi algum trauma da sua infância. Não. Isso de fato tem a ver com o ancestral nosso. E o nome dele é Adão. E era casado com uma mulher muito conhecida, chamada Eva. E aí o pecado entrou no mundo. E aí é essa barbaridade que a gente está vendo. Mas Cristo também veio. E cabe a nós. A gente vai ficar se vitimando, como Adão e Eva, ou a gente vai viver a nova vida em Cristo? Então, aqui, irmãos, hoje, em qualquer lugar, em qualquer época, você nunca vai entrar numa sala ou estar diante de uma multidão de vítimas, não. Você só vai ver vilões. Mas tem os vilões que não querem mais ser vilões, se arrependem. E tem os vilões que, além de permanecerem na sua vilania, ainda identificam ser vilão como algo bom. Eu quero concluir, irmãos, e vou concluir. Eu preciso ir embora. E vocês também. Mas eu quero concluir com um desenho bíblico. Não é bíblico não, perdão, um desenho não bíblico. E todos vocês sabem que eu tenho 3 filhos. E quando eles eram mais novos, eu assistia desenhos com eles. E esse, um dos desenhos que eu assisti com meu filho mais velho. E o nome desse desenho, né, é Detona Ralph. Mas Detona Ralph não é crente não, pastor. Você já viu? É verdade, não é evangelho. Mas o cristão vê algo que se relaciona com Cristo em todo tipo de demonstração artística como filho. Então, esse Detona Ralph, ele é um vilão de um joguinho, de um videogame. E ele não achava bom, ele até frequentava uma espécie, né, de grupo de autoajuda, de vilões. E no final ele decide que não é ruim ser mal, desde que ele esteja cumprindo o seu papel de ser mal. Aí você fica assustado quando esse tipo de informação chega para as nossas crianças. Então quer dizer que não tem problema você ser mal? Quer dizer que a culpa é de Deus, porque Judas Iscariotes traiu Jesus? Quer dizer que a culpa é de Deus, porque Demas traiu? Quer dizer que a culpa é de Deus, porque Adão e Eva comeram? A culpa é de Deus, porque Caim matou Abel? A culpa é de Deus, porque toda aquela geração antes do dilúvio começou a agir daquela forma? A culpa é de Deus? Então, a gente tem vivido num momento aonde, de maneira assim, muito clara, o certo virou errado. O errado virou certo. Até de maneira repetitiva, mas já caminhando para a oração, se eu prego para vocês o que eu preguei hoje, é muito comum que alguém ouça parte da pregação e diga coisas como que absurdo, colocando fardos pesados naqueles que já vivem vidas tão difíceis. Meu Deus! Aí, de novo, meu Deus, que falta de vergonha na cara. Quem está vivendo uma vida difícil aqui? Quem não tem feito as 3 refeições? Quem está dormindo na rua? Quem? Quem está sofrendo algum tipo de ameaça por ser cristão e pode ser morto a qualquer instante? Quem? Que vida ruim é essa? Que a gente come o que quer, que a gente dorme, que a gente acorda, que a gente veste roupa,
que a gente até escolhe roupa, a gente toma banho, tem água encanada. Tem filtro, sabe? Para evitar determinadas vermes que a gente tinha na infância. Então, que vida terrível! Imagine, irmãos, tem gente que diz, o transporte público é um absurdo. Você sabia que em grande parte do mundo não tem transporte público? Então a gente fala, parecendo aquele garotinho que não ganhou a bicicleta que queria, ou o videogame que queria no Natal, e o pai e a mãe são as piores pessoas do mundo. Não, irmão. Quem te fala a verdade não é seu inimigo, não. Você vê seu inimigo como seu inimigo porque você está com a visão distorcida. Inimigos são essas pessoas que te bajulam no mundo, que dão risada quando você faz coisas reprováveis, que não se importam em você estar indo para o inferno, porque elas também te acompanharão para lá. Então, cuidado. O mundo continua sendo o mundo. A pergunta é, será que nós como igreja temos sido de fato igreja? Vamos orar. Ajuda-nos, Senhor, a essa reflexão que é impossível sem o Teu Santo Espírito, Senhor. Aclarando o nosso interior e nos revelando quem de fato somos. Nos ajuda, Senhor, a enxergar o que está dentro de nós, para que possamos nos envergonhar, nos arrepender, nos humilhar e então presenciarmos a tão desejada transformação nas nossas vidas, das trevas para a luz. E não seja algo falado somente da boca para fora, mas um comportamento perceptível por todos, primeiramente por nós. O Senhor nos fez uma nova criatura. Que essa seja a nossa história. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Deus abençoe e leve-nos em paz. Aleluia! Começou. O céu estava aqui, ó. Deu aleluia.